Débora Cordeiro Braga es catedrática de Desarrollo Turístico en la Facultad de Comunicación y Artes y el programa de posgrado en Turismo en la Facultad de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de Sao Paulo. Es editora de la revista Turismo en Análisis. Bienvenida, Débora, a este espacio. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cuál es la historia de la revista Turismo en Análisis? ¿Cómo surge? Muito obrigada, é um prazer estar vinculada a essa rede. A Turismo em Análise é uma revista que surge na década de 1990, então ela tem quase 30 anos, não, 32 anos já. E ela foi idealizada dentro da Universidade de São Paulo, num período em que nós não tínhamos quase nada publicado sobre turismo no Brasil. Eram obras que a gente tinha acesso via professores que viajavam ao exterior e traziam na bagagem pilhas e pilhas de livros do México, da Espanha, Inglaterra. Então, nós sempre tivemos essa deficiência. A partir da consolidação de um programa de pós-graduação, então nós começamos a ter produção, e a professora Miriam Rejovski, que consta ainda na revista como editora fundadora e ainda contribui como editora adjunta, ela iniciou esse trabalho que é ininterrupto até hoje. Inicialmente, se a gente for contar a história, né, o período inicial, os manuscritos vinham pelo correio, iam para os avaliadores pelo correio, e agora a gente já tem, né, só o formato eletrônico, não tem mais nada impresso. Muy bien. ¿Cómo ha sido este año para ustedes? Más que este año, esta pandemia, desde que empezó la pandemia, ¿cómo ha afectado el desarrollo, el crecimiento de la revista? Nós somos uma universidade pública, então houve corte de recurso para o processo de tradução, que até então era gratuito. E hoje, então, os artigos são publicados ou em português, ou inglês, ou espanhol, dependendo, né, do idioma original do manuscrito. E se o autor tem interesse em publicar a versão em inglês, ele contribui com essa versão do artigo aprovado e publicado para o inglês, e a gente inclui. Então, até 2018, a Turismo em Análise arcava com os custos da tradução de todos os artigos. 2019 já começou a crise aqui no Brasil, e com a pandemia ela se agravou mais ainda, né? Então, é isso. Mas com relação ao recebimento de artigos, nós não tivemos nenhum declínio, mas maior fluxo de temas ligados à Covid. La revista Turismo en Análisis está indexada en el buscador de Rediff. Y yo quiero preguntarte, Débora, como editora, ¿cómo te tomas la noticia de que la revista vaya apareciendo en diferentes indexadores iberoamericanos para que estén a disponibilidad del público? Uma grande meta alcançada, né? Estar participando dessa rede e de outros como o Latindex, e porque o propósito é ampliar o acesso ao nosso acervo, aos nossos artigos. Inclusive, a tradução para o idioma inglês era das estratégias adotadas. Mas vimos que o que nos interessa em primeiro momento são os países ibero-americanos, para que a gente fortaleça as nossas similaridades, aproxime grupos de pesquisa, fortaleça temas, e estar em diversos indexadores, né, nos ajuda muito aos pesquisadores encontrarem
o material que a gente divulga. En este sentido, ¿cuáles son sus criterios editoriales para publicar un artículo? ¿Qué toman en cuenta? ¿Aceptan artículos de autores que pertenezcan únicamente a su universidad? ¿O por el contrario, es una revista que está abierta a colaboraciones de autores de todas partes? É exatamente o inverso, né? Nós temos uma restrição para autores da própria Universidade de São Paulo. Aqui no Brasil, a gente adota muito a ideia, né, de evitar a endogenia, ou seja, nós escrevendo para nós mesmos. No Brasil, nós temos, acho que são 7 programas de pós-graduação em turismo, e tem muita, né, publicação de turismo, muitos autores que são de programas de pós-graduação de administração de empresas, e porque aqui no Brasil o órgão, né, que avalia a produção científica une o turismo, administração e ciências contábeis. Então, estamos como revista sendo avaliada por uma comissão, estamos como autores e avaliadores sendo avaliados pela mesma comissão. A única restrição que nós fazemos é como a gente entende que os estudos da área de ciências humanas aplicadas, que é o caso do turismo, são pesquisas que têm pouco laboratório. A gente definiu no máximo 4 autores por artigo, para evitar que sejam incluídos estagiários, pessoas que não necessariamente se envolveram com aquela construção daquele texto, né? Então, essa é uma restrição. A outra é que o autor, eu só posso publicar um artigo de um autor por ano. Então, vamos supor que você, Patrício, mais Maria, mais Carmen, publiquem um artigo em 2021. E Patrício submete outro manuscrito para avaliação com Antônio e José. Vai ser avaliado normalmente, mesmo que você tenha a publicação. Quando ele for aprovado, ele vai para uma fila e no momento de publicação é que eu, como editora, vou ver se até aquele momento ou de um ano anterior você não teve nenhuma publicação. Então, assim, é uma restrição, mas que acaba não interferindo, porque o processo de avaliação ele é demorado e a conclusão de tudo isso leva, em média, 6 meses, né? Porque a gente tem dificuldade muito com avaliadores e dependendo da temática é mais complicado. Me parece sumamente interesante que planteen la captación de artículos de tal manera que no se vuelve endogámico el asunto, ¿no? Como pasa en muchas otras revistas de otras universidades que escriben y publican para ellos. Me parece muy interesante la forma en que ustedes lo han resuelto. Quiero preguntarte, Débora, ¿en qué momento está la revista actualmente? ¿Qué están preparando? Nós adotamos a postura de não publicar números temáticos e nem números especiais. Temos seguido o fluxo normal, que são 3 números por ano, né? Então, é um periódico quadrimestral. E a meta é diminuir o tempo de avaliação, né? Dar uma maior dinamicidade para esse processo, gerando alguma vantagem para o avaliador, porque aqui no Brasil não conta ponto. E com esse ingresso na Redib, a gente gostaria de ter mais avaliadores, né,
que dominem o idioma espanhol e que possam nos ajudar aí na avaliação. Hoje nós temos 2 editores adjuntos. Uma é Karina Solha, que vai para a área de turismo rural, turismo no espaço natural, e o professor Jorge Rossi, que trabalha com a questão de métodos quantitativos, análises estatísticas, marketing e etc., né? Então, estamos numa fase de ampliar esses editores adjuntos que dominam temáticas e tem um rol, né, de conhecidos para ampliar o número de avaliadores, diminuir o tempo do processo de avaliação. Como editora, ¿cuál es tu opinión sobre los rankings? ¿Crees que un ranking puede definir la calidad de una revista contrastándola con otras? ¿Tú crees en los rankings? ¿Qué opinas? É um tema em discussão e, apesar de existirem critérios que muitas vezes as revistas das ciências humanas não conseguem alcançar, porque a régua ela é baseada na produção das ciências médicas e de saúde, mas, ao mesmo tempo, eu considero que são regras estabelecidas, claras, definidas. O que é importante é que os pesquisadores da nossa área saibam as limitações da nossa área de pesquisa e usem esses rankings e esses fatores, fator H e etc., com parcimônia, com cuidado, porque não é porque você não tem tal índice que o seu periódico não tenha valor, né? Mas, ao mesmo tempo, entre os pares, a gente tem algum parâmetro de comparação. Então, assim, não sou contra, mas acredito que é necessário estabelecer um índice apropriado para cada área, né? Porque dificilmente a gente vai alcançar uma Nature, esses periódicos da área de pesquisa da medicina, que os artigos têm, às vezes, 15, 20 autores. Então, assim, a produção é em série e são experimentos que produzem diversos trabalhos. Nas áreas das ciências sociais não é tão simples assim, né? Nossa pesquisa é custosa e nós não temos instituições de fomento para ciências sociais. O recurso é muito menor do que há recurso para ciências da saúde, e haja vista agora com o COVID, né, com a pandemia. Por favor, haznos una invitación a todas las personas que están viendo la entrevista en este momento para que lean la revista, para que investiguen más, para que se metan de cabeza en el mundo del turismo a partir de los artículos que pueden encontrar en tu revista. Será um prazer recebê-los, né? O escopo da Turismo e Análise é tratar de turismo, hospitalidade e lazer. E nós, de fato, temos uma variedade, e quem tiver interesse de conhecer, né, o percurso da pesquisa, não só no Brasil, porque nós temos artigos do México, da Espanha, de Portugal, e conseguir perceber, né, a evolução, porque toda a nossa coleção está digitalizada, de acesso gratuito. A submissão e publicação não tem custo, a não ser para os autores que optam por ter a versão em inglês. E aí é uma negociação que o próprio autor vai buscar. A gente vai fazer a revisão, né, dessa versão em inglês para ver se está a contento. E se tiver tudo ok, será publicado usando o mesmo DOI, né? Então a gente
tem buscado atender todas as exigências e participar de reuniões de editores para conseguirmos atender uma qualidade que interesse aos editores e que a gente consiga fazer divulgação dos melhores trabalhos. Seguiremos con muchísimo interés todo lo que vayan publicando en Turismo en Análisis. Muchísimas gracias por la entrevista, Débora, y que tengas una buena tarde.